Agora a gente vai falar sobre o nosso querido Matheus França, pedindo a vocês aí, a galera que está chegando, está aí nessa rotatividade, se inscreva, ative a notificação, deixe seu like, compartilhe também. Newcastle aumenta a proposta por Matheus França, Real Madrid monitora situação. Então, né, trazendo aqui para vocês qual é o caso, né? Já vem sendo noticiado que o Newcastle da Inglaterra está interessado no Matheus França. Eles apresentaram uma nova proposta, tá? Mas temos aí outras equipes também interessadas no jogador, como o Lyon e também o Real Madrid. O Newcastle apresentou uma proposta de 16 milhões de euros. A gente está falando aí, na cotação atual, fazendo a conversão para o real, de 89,7 milhões de reais, né? A multa rescisória dele é de 100 milhões de euros, né? Que dá na cotação aí, na conversão, 560 milhões de reais, mas tem a observação aí do Lyon, vou falar do Lyon e também do Real Madrid, que até enviou, né, olheiros para observá-lo. Então hoje a gente tem essa situação aí. Em dezembro do ano passado, o Flamengo chegou a recusar uma proposta de 14 milhões de euros do Bayer Leverkusen, né, da Alemanha, que daí na cotação, fazendo aqui a conversão, 78,5 milhões de reais. E agora é o Newcastle da Inglaterra. É muita grana, né, o Nazário? Eu acho que dificilmente o Flamengo conseguiria segurar o Matheus França. E aí vale lembrar, a gente até falou isso aqui, acho que foi no último programa, que em questão de orçamento do que foi aprovado, já com a venda do João Gomes, que a gente vai falar mais para frente, o Flamengo já bate essa meta. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? A gente não está com o Pires na mão, a gente não está, estamos aqui vendendo todo mundo porque precisamos de dinheiro. Não, o Flamengo não está nesse pé. Agora, claro que, confirmando a venda do João Gomes, né, quase 100 milhões de reais, e também a do Matheus França, a gente vai ter um poder de investimento no elenco muito grande esse ano. Mas, Nazário, Matheus França, mais um jovem aí que pode estar se encaminhando para a Europa antes de ter, vamos dizer assim, conseguir se firmar no elenco, né? Assim como o João Gomes, por exemplo, que conseguiu ser titular, conseguiu ser campeão. E é uma realidade do futebol brasileiro, né, cara? A gente não tem mais para onde correr. E esse fluxo, ele já acontece há algum tempo, né? Ele começou, na verdade, no final dos anos 80, no início dos anos 90, e aí a gente começou a se deparar com os nossos craques indo embora. E eu vou te falar que na minha curta carreira rubro-negra, o pior dia para o rubro-negro, que é da minha época, né, ou antes, foi quando o Zico foi embora. Meu irmão, foi um negócio assim, foi uma sensação que não dá nem para descrever, foi uma coisa realmente. E ali a gente começou a aprender que, infelizmente, a realidade do futebol é que a Europa é o oásis do futebol. E o jogador, quando ele começa a participar das categorias de base, e vai se firmando, e vai se promovendo, e vai ganhando experiência, vai ganhando corpo, eles vão no sentido de pensar em seleção brasileira e Europa, né? Eu estava até falando da questão do João Gomes outro dia no programa, que algumas pessoas até falavam assim, mas ele não vai para um time de primeira prateleira do futebol inglês, quando ele teve a proposta do Wolverhampton. Mas é aquele detalhe, fatalmente ele fechando o negócio, ele vai jogar com os times de primeira prateleira do futebol inglês, né? E vai ser visto, né? O cara tá ali no palco, né? O cara tá ali na área, e aí isso vai dar visibilidade, principalmente pela característica que ele tem de atuar em campo. A mesma coisa é o nosso Matheus
que também é um moleque que tem um futuro brilhante, e fica muito difícil para o time brasileiro, mesmo o Flamengo, sem necessidade de estar vendendo, está tudo certo, né? Como o Poeta acabou de falar, negociando aí o João Gomes, a gente já bateu a meta prevista para o ano. Então, assim, a gente não está precisando de... Não é que a gente não precise de dinheiro. Dinheiro é sempre bom. Mas o Flamengo não tem como meta ter que vender mais algum jogador para poder botar dinheiro para dentro. Por outro lado, o jogador que está aqui no Brasil, aí você imagina o seguinte, vamos trabalhar a empatia agora, né? Vamos nos colocarmos no lugar do Matheus. Moleque, né, tá despontando pro futebol, tem um futuro brilhante pela frente, de repente vem um cara lá da Europa, aterriza, chega na orelha dele, e aí, garoto, beleza? Tá ganhando quanto aí? Então, quer ir lá pra Europa? Irmão, o cara começa a balançar. E aí ele começa a pensar no futuro grana, que eu acho que é a primeira coisa que a pessoa vai pensar, né? Isso eu acho. Em segundo lugar, o cara vai pensar, pô, vou dar tudo de mim e de repente eu saio desse time para um time melhor, e é assim que o ser humano vai tocando a sua vida profissional. Quem não quer ganhar mais? Quem não quer ir para uma empresa que, pô, de repente você está numa empresa, porra, aí você tem um concorrente que tem condições melhores e tal, você não vai desejar isso? Óbvio que vai, né? Se você estiver bem, onde você está, feliz e tal, beleza. Mas de repente chega um cara, pô, irmão, tu ganha quanto aí? 200? Pô, vem cá, vou te pagar 500. Vai? Pô, irmão, quem é que não vai balançar? Ainda que o Flamengo não feche negócio, ainda que de repente tenha algum subterfúgio para poder convencer o Matheus de não ir embora, eu acho que o cara vai ficar pensando, pô, e se eu tivesse ido? Pô, de repente eu poderia ser contratado por um time da Liga Espanhola, da Itália, porra, sei lá, da Inglaterra, um time de primeira linha, né, primeira prateleira. Então é aquele detalhe, né, cara? Mexe com grana, e aí não é... Tem muita gente que fala, mercenário. Pô, não é mercenário, você trabalha por quê? Trabalha porque gosta? Pô, quem gosta de trabalhar de graça? Quem gosta. Então, fica muito difícil de segurar, né? E não adianta ficar elocubrando mil... Oh, não, mas é assim, é assim. Não tem. Só existiria uma maneira de acabar com esse fluxo que vai embora para a Europa. Se o Brasil tivesse as mesmas condições, e não tem, né? Só a gente olhar para dentro de casa. Hoje, a gente tem financeiramente equalizado o Flamengo. Tem o Palmeiras. Meus queridos, se a tia Leila pegar o boné e sair do Palmeiras, o Palmeiras vai voltar à bancarrota. E não se engane que essa SAF, 777, João Texon, o grupo que está junto com o Ronaldo. Empresário quer dinheiro, irmão. Empresário não tem amor a clube. Tanto que o Ronaldo, o time que ele tem lá, o espanhol, esqueci o nome dele. O Valladolid, né? Valladolid, ele caiu, né? Lá na Espanha, e, porra, ele estava comemorando que era o 3º ano de superávit. Tava cagando se o time foi para a 2ª divisão, se vai para a 3ª, se vai para a 4ª. Pô, o dinheiro que investiram lá tá começando a retornar. Então o cara vai esquentar a cabeça, está em 2ª divisão? Vai fazer uma média, igual a galera tá fazendo aqui. E, pô, vamos lá. Quanto dinheiro já foi gasto no Botafogo? E mal empregado. Por quê? Porque os caras que estão no comando não entendem de futebol. E os caras que são do Botafogo entendem menos ainda. Porque quando você compra mal, por falta de grana, você até pensa, pô, irmão, não tinha como comprar melhor, beleza. Mas quando você tem dinheiro no bolso, ainda que não seja muito, mas compra mal e compra muito, pô, meu irmão, aí é muita gente pensando errado. E aí a gente, pô, teve comentarista na televisão que falou que o ano do Botafogo foi bom. Porra! Um time que acaba de subir da 2ª divisão e fica no meio da tabela, isso é bom? Pô, desculpa.
minimamente ele tinha que conseguir uma vaga para ser bom, tinha que minimamente, na minha opinião, conseguir uma vaga na Libertadores. Não conseguiu. E ficou no final da primeira rodada, da primeira etapa, né, do Campeonato Brasileiro, né, os 19 primeiros jogos, o primeiro turno, estava capengando, né, e perdendo muito, perdendo em casa, e aí o Luiz Castro começou a reclamar do piso, e de não sei o quê, e da bola, e do vento, e por aí foi. Então, assim, é muito difícil você conseguir segurar um garoto que tem um talento como o Matheus, e ainda, repito, ainda que consiga segurá-lo por questões financeiras, o cara vai ficar pensando, vai ficar com a cabeça voando lá fora, porque quem é que não quer ir embora jogar na Europa? E não é só por conta do futebol, vai viver melhor, vai ter uma vida mais tranquila, porra, aí vai botar o teu filho, né? Embora ele não seja casado, não tenha filho, mas, porra, vai viver com... Meu irmão, quem é que não quer viver na Europa? Fala pra mim. Porra, em condições melhores, né? Viver no Brasil é legal, com dinheiro, tá, não, beleza, o jogador tem uma condição boa, mas, porra, de repente o cara vai... Quantos depoimentos tem de jogador aqui que o cara vai embora e chega lá, vai morar numa casa maneira, tem carro, porra, tem tudo, o clube dá uma moleza pro cara, e o cara não tem essa oportunidade aqui e não sabe se terá uma outra oferta do tamanho que acabou de receber, então não tem como segurar, irmão. Pode pensar em diversos projetos. Se não houver uma estrutura igual a do Flamengo, né, que trabalha alguns jogadores, né, por exemplo, o Gerson, segunda vez que ele volta, né, mas voltou agora da segunda porque teve problemas com o técnico, senão estaria lá até agora, na França, né? E outros jogadores que não foram por sorte nossa. Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Gabigol foi e voltou, o Pedro foi e voltou, mas tem potencial para ir de novo. Então, é muito difícil segurar. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!